Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para fazer mais uma vez o estudo do livro de Provérbios. Eu, Célia. E eu, Paulo Ramos. Hoje vamos falar de Provérbios 9. Então vamos para a leitura? Um convite ao banquete da sabedoria. Provérbios 9, a partir do versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa, e já lavrou as suas 7 colunas. Matou as suas vítimas, misturou o seu vinho, e tem preparado a sua mesa. Já enviou as suas criadas. Sobre as alturas da cidade está clamando. Qualquer um que seja simples, venha para cá. Aos faltos de entendimento diz: Vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que eu misturei. Deixai os imprudentes, e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que corrige o escarnecedor afronta, toma para si, e o que repreende o ímpio atrai a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças. Corrige o sábio, e ele te amará. Dá ao sábio a instrução, e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é o entendimento. Porque por mim se multiplicarão os teus dias, e anos de vida se terão acrescentado. Se fores sábio, para ti serás sábios, mas se fores escarnecedor, somente tu o suportarás. A mulher insensata é alvoroçada e tola, e ignorante. Assenta-se em uma cadeira à porta da sua casa, nas portas altas da cidade, para chamar os que passam pelo caminho, os que vão pelos seus caminhos direitos, dizendo: qualquer um que seja simples, venha para cá. Aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido em oculto é suave e agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, e que os convidados dela estão nas profundezas do inferno. Que palavra, hein? Veja só, a sabedoria, como está dizendo aqui, é Cristo Jesus. Como nós já estudamos no capítulo anterior, no capítulo 1, que a sabedoria, ela é uma pessoa, e essa pessoa, a sabedoria é Cristo Jesus, é a sua palavra. Aqui fala das 7 colunas, dos 7 pilares, que tudo foi construído de maneira a exibir uma cena de grandeza, estabilidade, durabilidade da igreja. Em relação ao 2, matou, abateu, é a provisão feita para os convidados. O misturar do vinho, não com água, mas com especiarias, que era o que na época se fazia muito, que era coisas da época, quando você queria fazer algo de extraordinário para as pessoas, você fazia as misturas com as especiarias. As criadas, as donzelas, enviou os seus servos, seus apóstolos, que convidam todas as pessoas ao estudo da sabedoria, a fé em Jesus Cristo. Seja simples, os jovens desatentos e atordoados atendem aos ensinamentos de Cristo. Comei do meu pão, não apenas receba as instruções, mas haja de acordo com as instruções, com os mandamentos de Cristo. Deixe os imprudentes, abandone o tolo, pois o companheiro dos tolos deve ser um tolo. Não devemos dar ouvido aos tolos, aos que têm falta de entendimento, mas devemos ir no caminho da palavra de Deus, que é o verdadeiro caminho, o caminho do entendimento. A sabedoria
é o entendimento da palavra de Deus. Olha, quanta coisa, né? A gente às vezes estuda e só fica no conhecimento. E aqui eu acabo sempre me preocupando de como que nós estamos agindo em nossas vidas, né? Então aqui fica uma pergunta: como nós estamos aprendendo a aprender? Porque aqui a gente ouviu falar muito entre a questão do sábio e do insensato, né? Quando a gente fala em insensato, seria uma pessoa desequilibrada, que não tem equilíbrio na sua mentalidade, né? Essa insensatez é como se fosse a falta de um sensor. Essa falta de sensor, como se fosse um dispositivo que consegue captar algumas coisas no nosso dia a dia, que às vezes a gente não tem o senso e o desconfiômetro do momento de nos calar, porque muitas vezes a nossa boca ela profere determinadas coisas que a gente se coloca no papel de um tolo. Então nós temos que prestar muita atenção de como nós estamos aprendendo a aprender, porque quando nós instruímos uma pessoa que ela é sábia, ela agradece, ela vai ter muita gratidão, né? E ela vai se encher de amor, né? Pelaquilo que a gente está falando. A gratidão, quando alguém nos corrige, quando a gente é corrigido, a gente não deve ficar bronqueado, né, irritado, dando troco ali, muitas vezes, de que não gostou daquilo que está sendo instruído. Isso é ter sabedoria. A insensatez, pela falta desse mecanismo de realmente ter esse sensor, de na hora ali ficar pensando em algo que é a falta de temor, é a falta de prudência, é a falta de entendimento, é a falta de sabedoria, de se tocar no momento de silenciar. Muitas vezes nós vamos receber uma instrução e como que nós estamos absorvendo isso? Com sabedoria ou nós estamos sendo insensatos, né? Zombando muitas vezes da palavra do outro ou ignorando. E isso não é muito difícil de acontecer quando nós temos a intimidade no relacionamento das pessoas que convivem conosco. Por quê? Nós vamos descobrindo a identidade das pessoas que se relacionam conosco no nosso dia a dia. E é óbvio que ali você vai pegando algumas coisas no seu dia a dia que vai fluindo, coisas domésticas, rotinas domésticas, como muitas vezes deixar uma roupa em cima da cama ou jogada pelo chão, né? Ou de repente uma água no espelho, uma gaveta aberta. Como que nós estamos absorvendo esse processo de aprendizado? Será que nós estamos sendo sábios quando nós estamos sendo repreendidos por algo que não está agradando as pessoas que convivem num relacionamento doméstico dentro da nossa casa? Porque às vezes a gente vive rebatendo o que a pessoa está instruindo. Porque quando a gente está no processo de aprendizado, a gente não tem, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta. Então, a gente causa aquele certo desconforto. Então, até mesmo na hora de nós irmos orientar, ensinar, nós temos que tomar cuidado, porque temos que saber que a pessoa que vai receber, né, essa instrução, que vai estar sendo repreendido, ela vai sentir esse desconforto. E nós temos que ter empatia
e termos uma comunicação boa, um bom repertório, para que de repente a gente não cause algumas fraturas, né? Então a gente sempre tem que estar vendo os dois lados, porque na verdade a gente ler é muito simples, mas na realidade do nosso dia a dia, ninguém gosta de ser repreendido. Então veja como que nós somos insensatos, sim. Não é fulano, não é Beltrano, nós somos insensatos. Porque quando recebemos uma instrução ou somos repreendidos, nós vamos ter dificuldade de lidar com esse processo que nos incomoda. Só que muitas vezes nós temos que nos silenciar, né, observar e tirar proveito dessa situação, agirmos como sábios, porque nós temos que ter o tempo de digerir aquilo dentro da gente, porque o processo de aprendizado não está em a gente querer impor e a pessoa já aprender naquele minuto. Muitas vezes não é naquele minuto, pode ser que dure um dia, 2, um mês, anos, a vida toda, para que essa pessoa ela consiga ter um entendimento e a capacidade mental de aprender. E muitas vezes nós não temos essa capacidade, e por conta de uma roupa em cima da cama, uma toalha jogada no chão, a gente começa a ser também insensato. Pela falta de repertório de uma boa comunicação, muitas vezes um ensinamento, uma instrução, torna-se um momento de agressão dentro de um lar. Torna-se um momento de desconforto, de briga, de intriga, por algo que, na verdade, nós temos que aprender, todos nós temos que aprender a aprender. Então, é sempre, eu tenho colocado aqui sem crítica e sem julgamento, porque a gente sempre vai ter as duas partes, e nós temos que observar que nós não somos tão sensatos, e que nós não somos tão sábios, pois nós estamos aqui ainda aprendendo a aprender. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita delicadeza, porque às vezes dentro de um lar gera-se um desconforto por algo que não vai agregar nada naquele minuto. Então muitas vezes nós temos que agir no nosso silêncio para manifestar a nossa sabedoria, porque quando nós estamos orientando uma pessoa que ela é insensata, ela não tem a capacidade mental, às vezes ali, de absorver aquele conhecimento, porque falta o sensor, esse dispositivo do silêncio, de se calar, de ter paciência. Tem pessoas que não têm esse sensor, por isso que existe o ser sensato. Então, todos nós estamos aprendendo a aprender a ter mais dispositivos, sensores, né, que vão levar esse conhecimento e que nós vamos tendo entendimento, e quanto mais sensor, mais sabedoria nós vamos ter. Então, eu coloco aqui para você, observe como tem sido o seu dia a dia dentro da sua casa. Será que como você está instruindo as pessoas que moram com você? Será que você está sendo sábio? Será que você está sendo sensato na hora de orientar ou de repreender? Lembre-se que quando você repreender ou orientar, às vezes você tem que fazer mais de uma vez para que a pessoa aprenda. E lembre-se que quando você orientar e repreender, tem que ser com amor. Porque se o amor não estiver presente, ele vai gerar desconforto, vai gerar ódio, principalmente no coração daquelas pessoas que são insensatas e que precisam da nossa paciência para que eles também possam subir para um próximo nível. Então veja bem, a mulher insensata é alvoroçada, é tola, é ignorante. A mulher insensata é a mesma coisa que a mulher alheia, que é a mulher que se fala em questão da prostituta, daquela que não
segue os mandamentos de Cristo. Então, procure a sabedoria, procure o caminho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, busque a sabedoria, estude Provérbios, leia, são 31 capítulos, um por dia do mês. Dia 1, o capítulo 1, dia 2, o capítulo 2, até o dia 30, o capítulo 30. Se o mês não tiver 31, você lê o 30 e o 31 no último dia do mês. E você vai ganhar grande conhecimento e sabedoria. Comente aqui se nós estamos contribuindo com vocês com amor. Essa é a nossa intenção. Mas para aprender a aprender, muitas vezes nós temos que ouvir quem está aí. Porque pode ser que, às vezes, esteja gerando desconforto em você. E talvez nós aqui estamos para aprender a aprender com você. Então também curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ative as notificações e lembre-se, você é filho amado de Deus. Deus abençoe a sua vida.